Olá, concursos, estamos aqui, professor Marcelo, mais uma aula para vocês, aquela parte de quadro natural do Brasil, com o segundo domínio morfoclimático que eu falei que eu ia gravar para vocês, o domínio da Caatinga. Primeiro já foi o domínio amazônico, certo? Tranquilão. Agora nós vamos para esse aqui, tá ok? Então vamos lá. Moçada, primeiro está aqui, ó, você tem no mapa do Brasil, aqui, a área de abrangência desse domínio, que é um dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Certo? Beleza? Vocês sabem muito bem que o domínio morfoclimático da Caatinga, ele abrange uma área de aproximadamente 850 mil quilômetros quadrados, tá? É o único tipo de formação vegetal exclusivamente brasileiro, quer dizer, que só ocorre no Brasil, tá? Porque a Amazônia tem em outros países, certo? Mata Atlântica, floresta tropical úmida tem em outros países, certo? Cerrado tem em outros países, Pampa, Campanha Gaúcha tem em outros países e a Araucária também aparece em outros países. Agora, a Caatinga, só aqui. Abrange cerca de 10% do território brasileiro, integra os estados do Nordeste, Ceará, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e uma pequena porção ao norte de Minas Gerais, naquela região próxima ao denominado Vale do Jequitinhonha, que é ao norte de Minas. Tá? É bom lembrar, moçada, que dentro do Nordeste brasileiro, nós temos uma divisão regional e tem uma determinada área, perdão, arrumar o fio, tá? Tem uma determinada área que melhor caracteriza o domínio da Caatinga, a área mais característica dele. Geralmente nós dividimos o Nordeste brasileiro em 4 partes. Quais são? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Tá? Então o que é isso? Pessoal, eu vou começar daqui para cá. A Zona da Mata tem esse nome por causa da Zona da Mata, porque era Mata Atlântica. Era Mata Atlântica. Uma zona de clima litorâneo úmido, que geralmente a gente divide em Zona da Mata Canavieira, Recôncavo Baiano e Zona da Mata Cacaueira. Certo? Sul da Bahia. Aí você tem o Agreste, que é a zona de transição entre a Zona da Mata e o sertão. O Agreste é uma área planáltica, altitudes mais elevadas, cidades como Caruaru, Campina Grande, um clima mais ameno e ainda tem alguma pluviosidade, certo? O sertão é a área do clima semiárido, escassez de chuvas, é a área onde vai aparecer a Caatinga. E o meio norte é a faixa de transição para a floresta amazônica. Se bem que aqui você tem o Cerrado vindo pelo sul, você tem a Caatinga aqui e a Amazônia aqui. É a zona da chamada Mata dos Cocais. Certo? Só que para nós, o que interessa é o domínio da Caatinga. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Como que é o domínio da Caatinga quanto ao relevo? Pessoal, o tipo de relevo predominante nas áreas da Caatinga são as depressões, situadas em áreas interplanáuticas. O que quer dizer isso? Significa que é uma área deprimida, cercada por áreas mais altas. E ali você tem uma unidade de relevo principal, que é a Depressão Sertaneja e do São Francisco. Essa depressão, ela é circundada por planaltos como o Planalto da Borborema, a Chapada Diamantina, a Chapada do Araripe, do Apodi, a Serra do Ibiapaba, que impedem a passagem de parte de massas de ar úmido. Você vai ver que essa aqui é uma das explicações do porquê que o interior do Nordeste é seco. Há também a presença de alguns tipos de morros, e também as formações em Inselbergs. Marcelo, Inselberg? O que diabo é isso? Meu querido, é o seguinte. Um Inselberg, é isso aqui, que a turma também chama de um morro testemunho. Geralmente é um morro isolado que sobrou no meio de uma área mais baixa. Então não fica achando aqui, que nem eu falei do Pico da Neblina, que foi ele que subiu. Não, a turma aqui em volta que desceu. Ele sobrou. Porque, obviamente, a composição litológica dele é muito mais resistente à erosão. Então ele conseguiu sobrar aqui.
Então, no Nordeste brasileiro, aparece esse tipo de formação, que nós chamamos de Inselberg, ou Morro Testemunho. Beleza? Tudo bem? Agora, se nós traçarmos um perfil do relevo do Nordeste, no sentido litoral interior, é assim. Aqui, próximo ao litoral, está o Planalto da Borborema. Certo? Beleza? No Oceano Atlântico, aqui a área litorânea. Aqui, Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba. O rio Parnaíba é o que faz a divisa Maranhão, Piauí. Aqui você vem para a Amazônia, para a Mata dos Cocais. Este número 1 aqui é a depressão sertaneja e do São Francisco. É aqui que você encontra o domínio da Caatinga. E perceba que é uma depressão interplanáutica, porque obviamente ela fica entre planaltos. Certo? Beleza? Então esse domínio tem esta característica quanto ao perfil do relevo. Tá joia? Beleza? Agora, clima, moçada. Clima. Aqui é um clima do tipo semiárido. Certo? É um clima semiárido. Tá? Tropical semiárido. Marcelo, eu posso falar só semiárido ou tropical semiárido? Pode. Qualquer um dos dois. Não há problema nenhum. Certo? Quais são as principais características dele? Pessoal, o clima tropical semiárido, que é o clima do sertão nordestino, ele sofre pouca influência das massas úmidas, que bloqueadas pelo Planalto da Borborema, não alcançam o interior da região. Apresenta elevadas temperaturas o ano inteiro, chuvas escassas, entre 400 e 750 milímetros ano, e mal distribuídas durante o ano. Durante o verão, as massas úmidas podem provocar chuvas no litoral e o interior da região. Certo? Muito bem. Agora presta bem atenção. Moçada, aqui é o seguinte. Isto aqui é o esqueminha de uma chuva orográfica ou de relevo. Então, como que eu quero que vocês entendam isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Aqui está o litoral do Nordeste. Certo? O que nós temos aqui? O Oceano Atlântico. Então, o que vai acontecer? Pessoal, quem é que já foi para o Nordeste? A turma não fala que praia lá, de que a água é mais quentinha que no Rio de Janeiro? Exato, a água é mais quente. Então aqui você tem uma evaporação maior. Evapora muita água. Essa evaporação vai formar massas de ar úmidas, carregadas de umidade, que trazidas pela brisa marinha, virão para o continente. O problema é que na hora que essa massa de ar chega no continente, no litoral, tudo bem. Mas logo depois do litoral, está aqui o morro, está aqui o Planalto. A massa de ar vai bater aqui, o que ela vai querer fazer para passar? Ela vai querer subir. O problema é que subindo, ela ganha altitude. Mais altitude, a temperatura cai. Caindo a temperatura, o vapor d'água condensa e precipita na forma de chuva. Mas precipita no litoral, que nós chamamos a barlavento. Barlavento, para o litoral. E aí vai precipitar. Pessoal, precipitando a chuva, caiu a água. Beleza. A massa de ar fica mais leve ou mais pesada? Mais leve, Marcelo. Caiu a água, ela fica mais leve. Muito bem. Ficando mais leve, ela consegue passar para o interior? Sim! Só que aqui é uma depressão. É uma depressão. Está mais quente, certo? Significa que ela não conseguirá atingir o ponto de saturação e ela já perdeu parte da umidade aqui. Então, aqui dentro, que é a face do Planalto conhecida como sotavento, aqui dentro é seco. É seco. Não chove. Chove só no litoral. Isto é o que nós chamamos de uma chuva orográfica ou de relevo. Se você quiser, isso aqui também é a explicação do porquê que muita gente chama Ubatuba de Uba-chuva. É só pegar Ubatuba e olhar para trás, é a Serra do Mar.
é chuva orográfica ou de relevo. Certo? Beleza? Tudo bem? Então, essa aqui é uma das explicações do porquê que o clima do Nordeste, no domínio da Caatinga, é semiárido e seco. Chove muito pouco. Mas é só isso? Não. Você tem a barreira do relevo entre o litoral e o interior, certo? Que impede a passagem de massas úmidas. E você não tem uma massa úmida que atue constantemente na região. Não tem. Então isso explica o porquê da pequena pluviosidade, da baixa pluviosidade. Esse aqui é um climograma de uma cidade da região Nordeste, do domínio da Caatinga, Cabaceiras, na Paraíba. Pessoal, perceba que nos meses mais quentes, a temperatura média pode chegar a 30 graus Celsius. Nos meses mais frios, gente, 25. É uma amplitude térmica de 5 graus, baixa. Mas o que você percebe? Temperaturas elevadas o ano inteiro, 25 a 30, de média. Lembra aquele negócio que eu falei da média? Média é alto, é típico de clima quente. E agora, olha a diferença. Chuvas escassas e irregulares. Tem época do ano que não cai nada. Nada. São chuvas escassas e irregulares. Inclusive, moçada, vamos dizer assim, o pessoal fala, qualquer que seja a época do ano em que você tem alguma chuva no Nordeste, só o fato de estar chovendo, não interessa que mês seja aquele, o cara fala que é inverno. Porque choveu. Beleza? Mesmo que seja aqui, ó, abril, maio, certo? Ele não se preocupa muito com as estações, porque é quente o ano inteiro. E as chuvas são escassas e irregulares. A amplitude térmica é pequena, mas as temperaturas são elevadas o ano inteiro. Tá ok? Isso aqui é o climograma do clima tropical semiárido do domínio da Caatinga. Aqui você tem uma estação marcadamente seca, diferentemente daquele climograma que eu mostrei para vocês da Amazônia, que o mês que menos chovia eram 150 milímetros. Ali é chuva o ano inteiro. Tá joia? Isso aqui, então, é o clima predominante nesse domínio. Só mais uma coisa. Existem algumas áreas, aqui no topo, a sotavento, que ainda recebem alguma umidade. São áreas muito valorizadas nessas encostas desses planaltos, que eles chamam de brejos de altitude. Brejos de altitude. São áreas extremamente valorizadas. Por quê? Porque como elas retêm umidade, ainda é possível ali você realizar algum tipo de atividade agrícola, porque há uma retenção de umidade. Então, elas são mais valorizadas. Tá? Beleza? Muito bem. Aí, você já viu relevo, clima, a Caatinga propriamente dita. Pessoal, Caatinga é o nome do tipo de vegetação, da vegetação. O que significa Caatinga em Tupi-Guarani? Mata branca. É mata branca. Tá? Ah, Marcelo, mata branca, mas eu não estou vendo nada aí. Eu vou te dar uma referência que eu acho que fica melhor. Você me desculpa, vai falar, pá, por que você não mostrou o slide antes e tal? Porque já estava pronto, gente. Caramba, às vezes a correria que a gente tem para dar aula é complicado. A semana inteira, pô, curso preparatório pré-vestibular já começou, certo? Então, existem algumas imagens, que essa é boa. Aqui, ó. Tá? Se você pegar essa aqui, é batata. Aqui, ó. Aqui você vê o porquê do mata branca. Olha só. Uma vegetação espinhenta, lenhosa, ressecada, de aspecto esbranquiçado. Aqui, ó. Mata branca. Por isso que o nome é Caatinga.
Todo mundo entendeu? Agora, essa vegetação lenhosa, espinhenta, esbranquiçada, ela também tem, obviamente, a presença de xerófitas. Sim, xerófitas, cactáceas, vegetação adaptada a clima seco. Espécies como xique-xique, mandacaru, facheiro, certo? São comuns no Nordeste. Não significa dizer que o Nordeste inteiro é cacto, que a caatinga inteira é cacto. Não, aqui ó, aparecem cactos, arbustos, certo? Você tem algumas árvores, tá? Mas é uma vegetação o quê? Rala, não é densa, certo? Beleza? E você ainda pode ter aqui no solo a questão do intemperismo. Marcelo, intemperismo? O que é isso? Moçada, é o seguinte, suponha que você pegou um bolinho de argila e botou lá no muro da sua casa para secar. Tipo aquelas coisas que fazia quando era guri, né? Para jogar argila nos outros, tava secada, doía pra caramba. Você botou lá para secar. Certo? Muito bem. Qual é a primeira coisa que vai acontecer? Bom, primeiro o sol vem e tira toda a umidade e a argila resseca. Vai ficar dura. Mas depois, com a temperatura elevada, o que a argila faz? Ela dilata. Aí à noite a temperatura cai, ela contrai. Aí no outro dia esquenta, ela dilata. No outro dia, ela contrai à noite. Aí dilata, contrai. Aí 4 dias depois, você lembrou, putz, Guilherme, eu botei um bolinho de argila lá no muro, deixa eu ir lá pegar. Meu querido, 4 dias depois, se você for lá pegar, a hora que você chegar lá e olhar, a argila está toda rachada. Rachada. E é perigoso, se você for botar a mão nela, aconteceu o quê? Ela esfarela. Ela esfarela. É exatamente o que aconteceu aqui. Isso aqui é intemperismo físico, meteorização. A variação da temperatura provoca isso. Ah, Marcelo, então quer dizer que isso aqui é exato. O solo do Nordeste, mineralogicamente falando, ele é bom. Ele é bom. Claro que tem algumas áreas de cascalho, pedregulho e tal, mas é um solo bom. O grande problema é a falta d'água. Por isso que a gente vai falar agora, onde a turma entrou com água, deu resultado. Certo? Beleza? Agora, esse tipo de intemperização física, que é a variação da temperatura, é típico do Nordeste. E vai aparecer no domínio da Caatinga. Tá certo? Beleza? Isso quanto ao quadro natural, moçada. A gente está falando muito tranquilinho, certo? Sem alongar muito. É isso. O que é o ecossistema quanto à vegetação. Tá bom? Aí nós vamos para a hidrografia. Agora é que eu vou pedir um adendo aqui. Moçada, essa área aqui, que tem rios como Mearinho, Pindaré, Gurupi, isso aqui, a turma fala que é a bacia do Nordeste Ocidental. Aqui, Rio Capibaribe, certo? O Rio Jaguaribe, Rio Piranhas, aqui é a bacia do Nordeste Ocidental. Tá? Moçada, essa aqui é a bacia do Rio Parnaíba. O Rio Parnaíba é um rio perene. É um rio perene. Separa o Maranhão do Piauí e a foz dele é o maior delta brasileiro. É o maior delta, uma foz em delta, é o maior delta brasileiro. Certo? Essa aqui é parte da bacia do leste, que envolve rios como o Rio das Conchas, Paraguaçu, certo? Que são rios que correm paralelamente entre si para o litoral. Gente, estas bacias aqui, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste e Parnaíba, são consideradas bacias secundárias dentro da hidrografia brasileira. São bacias secundárias, justamente porque não tem aquele esquema do rio na espinha de peixe. Como assim espinha de peixe? É aquele rio principal que todo mundo cai nele. Todo mundo cai nele. Certo? Todo mundo vai para ele. Ah, que nem você mostrou a bacia amazônica, né? Exato, todo mundo vai nele. Então, no Nordeste brasileiro, nós temos uma das bacias principais
da hidrografia brasileira. Qual é? É a bacia do São Francisco. Certo? Vocês sabem muito bem que o Rio São Francisco não nasce no Nordeste. Ele nasce em Minas Gerais, lá na Serra da Canastra. Na verdade, o pessoal fala que nem é na Serra da Canastra, num municípiozinho lá. Eu não sei se o nome é Monteiro, Machado, uma coisa assim, depois eu vou pesquisar para vocês. Mas a turma fala nascente, mais conhecida, tem até plaquinha lá, a turma bota, é na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Aí ele corre na direção norte, vai para o nordeste, depois ele vai para leste, deságua no Oceano Atlântico na forma de estuário. Pessoal, o Rio São Francisco é o mais extenso rio genuinamente brasileiro. Ou seja, ele nasce no Brasil e termina no Brasil. Vocês entenderam o que eu falei? Ele é o mais extenso rio genuinamente brasileiro. Porque a maior bacia genuinamente brasileira é a do Tocantins. Tocantins-Araguaia. Agora, rio mais extenso é o São Francisco. São mais ou menos 2.800, 2.850 quilômetros, certo? Perdão. Desculpa, muito bem. Moçada, como eu disse, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas, e vem para o Nordeste. Ele é navegável de Pirapora, em Minas, até Juazeiro, na Bahia. Ele é navegável. Ele também é chamado de Nilo brasileiro, porque é uma comparação com o rio Nilo, que é o único rio perene que corre o deserto do Saara. Ele é o principal rio perene que corre o semiárido. Também é chamado de Rio dos Currais, porque como ele é perene, então os criadores de gado aqui colocavam os currais próximos do rio para o gado ter acesso à água. Então você navegava no rio, olhava para os dois lados, era só curral, certo? E também é chamado de Rio da Unidade ou da Integração Nacional, porque liga as duas regiões de povoamento mais antigo do Brasil, Nordeste e Sudeste, certo? Muito bem. Pessoal, até Juazeiro, na Bahia, ele é navegável. Aqui fica o Lago de Sobradinho. O problema é que daqui para baixo ele não vai. Porque daqui de Juazeiro, é Juazeiro Petrolina, Pernambuco aqui. Daqui para baixo ele é encachoeirado. Você entendeu? Ele tem um cânion violento aqui, tem áreas de cânion. E aí que o pessoal aproveitou para colocar o quê? Paulo Afonso, Itaparica, que é a usina Luiz Gonzaga, Xingó, ou seja, são usinas, além de Sobradinho, são usinas hidrelétricas que produzem energia para o Nordeste brasileiro. Tanto é verdade que o Rio São Francisco tem uma subsidiária do sistema Eletrobras só para ele, que é a CHESF, Centrais Hidrelétricas do São Francisco. Marcelo, e ele é o principal fornecedor de energia elétrica para o Nordeste. Sim, sim. E atravessa ali a região do semiárido. Atravessa, certo? E aí é claro que atravessando o semiárido, certo? Você, bem informado, claro. Perdão. Você já pensou nisso aqui, meu querido, e é exatamente disso que nós estamos falando, certo? Está aqui a prova, moçada, que o problema não é o solo, o problema é a falta d'água. Se você conseguir captar água e fizer os projetos de irrigação, aqui lá no Vale Médio do Rio São Francisco, que é a área de atuação da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, certo? Está aqui, você produz. Fruticultura irrigada. Hoje, Petrolina tem um aeroporto internacional Nilo Coelho, certo? Lá descem aviões cargueiros que vêm pegar aqui fruta para levar para o mercado externo, vai de avião, é perecível, pô. Então hoje aqui, uva, mamão, melão, manga, laranja, tudo irrigado. Funciona, dá para fazer. E aí vem a ideia lógica. Ó Marcelo, mas me fala uma coisa.
Se tendo a água funciona, não dá para levar isso lá para dentro. Mas claro que dá. Claro que dá. Você acha que é de hoje, de agora, que a turma teve a brilhante ideia de transpor as águas do São Francisco? Claro que não. Pessoal, a tecnologia para fazer isso, quer dizer, fazer a água subir por bombeamento e do outro lado descer por gravidade, caramba! Isso é há muito tempo que dá para fazer. Certo? O problema é você ter a vontade política de fazer. Certo? Beleza? E agora a turma está fazendo. Está fazendo. É claro que, pessoal, eu vou mostrar isso aqui. É um rapaz. É um rapaz que teve uma iniciativa muito boa, tá? Que foi, perdão, aí eu vou ter que achar, né? Tem vários aqui, não vou perder muito tempo, tá? É um cara lá de Pernambuco. Ele organizou um vídeo, certo? Você pode encontrar, depois eu posso mostrar para vocês. Me perdoe, eu sei que tem muita crítica porque eu perco tempo nessa hora. E eu entendo, vocês estão com a razão, tá? Ele organizou um vídeo em que, primeiro, ele se deixa gravar voltado para o semiárido. Voltado para o semiárido, tá? E aí, voltado para o semiárido, ele começa e mete o pau. Mete o pau. Ele começa, estamos aqui em Cabrobó, e até agora a transposição do São Francisco não rendeu nada para cá. E poderia mostrar uma imagem como essa, que é uma coisa que eu não gosto, você não gosta, que é desperdício de dinheiro público. Concordo com você. Como é que pode? Fez o canal e tudo arrebentado aqui. Certo? Concordo plenamente. O problema é que moçada, tem o outro lado também. A obra não está completa, ainda falta entregar, tem atraso. Você vai falar que tem sobrepreço? Tem, até no trecho do Exército, 7 milhões de reais. Certo? Está lá em Brasília. Até no trecho do Exército tem sobrepreço. Subfaturamento, superfaturamento, se você quiser botar. Tem, você pode pesquisar o que você acha. Tá? Mas a obra está sendo tocada. E tem pontos em que ela já está pronta, e tem pontos que ela ainda não está pronta. Ainda falta terminar. E com um atraso de 5 anos. Mas, ela está sendo tocada, e para essa população aqui, nossa senhora, ela traz um benefício absurdo. Porque com isso aqui, se você democratiza o acesso à água, ou amplia, você acaba com um dos pilares da chamada indústria da seca. Que é aquele negócio de você dominar o indivíduo pela necessidade, pela pobreza, pela ignorância. É o óculos, é a dentadura, é o par de botina. Ou então, lembra do DENOX? Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Foi criado há muito tempo. Obras contra a seca. Açude, poço artesiano. Vamos fazer na fazenda de quem? Do irmão do senador. Do sobrinho do prefeito. E aí, se a turma quiser pegar água, tem que pegar lá. Agora, para pegar lá, vai votar no meu candidato. Que é o coronelismo político falta de cabresto. Então você procura democratizar o acesso à água. Nesse sentido, é uma obra importantíssima que vai levar qualidade de vida para 12 milhões de pessoas que vivem no semiárido. Muitos pequenos agricultores que agora terão água para poder produzir o ano todo com a escassez de chuva. Certo? São 2 eixos que você tem. Você tem o eixo norte e o eixo leste. Quais são os estados mais beneficiados? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. São os estados mais beneficiados. É claro que quando começou o projeto, alguns estados se colocaram de maneira contrária, principalmente quem? Bahia, Sergipe
e Alagoas, que são estados que estão dentro da bacia e que poderiam ter problema de redução da vazão do rio aqui. Certo? Tudo bem? Mas a obra está em continuidade, está continuando, e o prazo de conclusão é o final desse ano, 2017. Certo? Grande parte dela já foi entregue. Tá bom? Apesar, não estou dizendo que é perfeita. Tem os erros. Claro que tem. Que a gente mostrou aqui. Mas o alcance social dela é muito grande. Na verdade, o objetivo é você levar água para alguns rios, que são temporários, para que você os faça perenes, e para alguns canais, onde elas a água ficará em reservatórios à disposição da população. Certo? Beleza? Então, isso aqui, dentro do domínio da Caatinga, está sendo feito. Certo? Na bacia do São Francisco. Então, ele é navegável, em um trecho funciona como hidrovia, é a principal fonte de geração de energia elétrica para o Nordeste, e agora também, além do Vale do São Francisco, que já tinha agricultura irrigada, tem a transposição para atender a população do sertão mais profundo, que é mais afetado pela seca. Tá joia? Beleza? O principal problema que o Nordeste enfrenta hoje, o domínio da Caatinga, ambientalmente falando, é esse aqui. Pessoal, em 1997, o pessoal da ONU se reuniu lá em Nairobi, no Quênia, para tratar a questão da desertificação. Então, ficou estabelecido como critério o seguinte: aplica-se a expressão desertificação à degradação de determinadas áreas de clima semiárido ou subúmido seco, que leve ao esgotamento do território, à perda da vegetação e à feição, à fisionomia de um deserto na área. Isto é desertificação. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter um outro domínio morfoclimático em que a gente vai ver uma paisagem talvez meio parecida, mas que eu não posso usar o termo desertificação. É arenização do solo. Agora, aqui não. Aqui você pode usar desertificação. Pessoal, no Nordeste brasileiro, você tem aproximadamente, em norte de Minas, 1.201 municípios, numa área de 1.130.000 quilômetros quadrados, certo? Sendo 710 mil de clima semiárido e 420 mil subúmido seco, certo? Essa área, que não pega só o domínio da Caatinga, mas principalmente ele, é suscetível a esse processo. Hoje nós temos lá dentro 4 grandes núcleos de desertificação. Quais são? Irauçuba, no Ceará, Gilboés, no Piauí, Cabrobó, em Pernambuco, e o Seridó, no Rio Grande do Norte. Certo? Essas 4 áreas são áreas já desertificadas. São 18 mil quilômetros quadrados. Certo? Beleza? A área 1 é Gilboés. Tá? Mineração. Área 2, Irauçuba. Certo? Ocupação desordenada. Área 3, Seridó, Rio Grande do Norte. Extração de argila e lenha, desmatamento. Área 4, Cabrobó, pecuária e agricultura. Tá? Essas 4 áreas, esses 4 núcleos, se constituem hoje em áreas já desertificadas dentro do domínio da Caatinga. E aí, a gente aponta como principais causas, tá? Salinização do solo por irrigação. Porque, veja bem, se você joga muita água no solo, numa área que tem grande evaporação, o que acontece? A água dissolve os sais no solo. O problema é que depois a água evapora, o sal fica. Então, a irrigação pode pode provocar salinização. Sobrepastoreio e esgotamento do solo pela utilização intensiva e insustentável dos recursos hídricos por procedimentos intensivos não adaptados às condições ambientais, além do manejo inadequado na agropecuária. Esses aqui são os principais componentes que contribuem para
a desertificação. Além, obviamente, do desmatamento. Mas, Selma, é ridículo isso. Desmatamento na Caatinga, aquela vegetação pobre. Pessoal, você acha que a turma no interior do Nordeste cozinha com gás liquefeito de petróleo? A turma cozinha com lenha, pô. É com lenha. Então você tem que tirar dali. Beleza? Então, hoje, no domínio da Caatinga, esse aqui é o mais sério problema ambiental enfrentado. Tá joia? Tranquilaço, moçada? Agora eu posso fazer os exercícios. Vamos lá. Primeiro, a vegetação recama de flores, cobrindo-os os grotões escancelados, e disfarça a dureza das barrancas, e arredonda em colinas os acervos dos blocos disjungidos, de sorte que as chapadas grandes, intermeadas de convales, se ligam em curvas mais suaves aos tabuleiros altos. Cara, disjungidos, meu Deus do céu, isso aqui é o Euclides da Cunha e os Sertões. Hein? Tem palavra aqui que é de lascar. Mas vamos lá. O trecho ilustra descrições geográficas e geomorfológicas. Geomorfológicas. O estudo da forma da Terra. Então é o relevo do domínio da Caatinga, presentes na obra de Euclides da Cunha. Assinale a alternativa que apresenta somente características deste domínio morfoclimático brasileiro. Clima tropical árido. Opa, parei. Marcelo, mas é árido. Não pode ser árido, tem que ser o prefixo. Semi-árido. Ah, mas qual que é a diferença? Meu caro, árido é deserto. Deserto. Você viu no climograma que na Caatinga chove. Pouco, mas chove. De forma escassa e irregular, mas chove. Certo? Clima tropical alternadamente úmido e seco. Negativo. Isso aqui é do domínio do cerrado. Certo? Clima tropical seco. Solos profundos e presença de formas mamelonares resultantes da ação do intemperismo químico. Falso! Primeiro que já está errado aqui, que é tropical seco. É semiárido. Eu falei que o intemperismo não é químico, é físico. Variação de temperatura. Intemperismo é de clima úmido, porque é reação com água. Clima tropical semiúmido. Semiúmido é a mesma coisa que alternadamente úmido e seco. Não pode ser. Clima tropical semiárido. Solos ricos em sais minerais. E presença de áreas deprimidas, delimitadas por planaltos e chapadas. Beleza. Semiárido, o solo é rico em sais e você tem uma depressão delimitada por planaltos. Maravilha. Gabarito, letra E. Tranquilo. Certo? Próxima. O desenho a seguir retrata um importante domínio morfoclimático brasileiro. Com relação a esse domínio, é correto dizer que ele. Marcelo, como é que eu ia saber que domínio que é esse? Meu querido, a partir do momento que você viu cactáceas na paisagem, só pode ser a Caatinga, filho. Qual outra região do Brasil que vai apresentar cacto na paisagem? Não tem como, certo? Surge dominantemente em climas subtropicais secos. Pessoal, chefe, subchefe, tenente, subtenente, solo, subsolo, trópico, subtrópico. Qual trópico passa pelo Brasil? Capricórnio. Onde? Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo. Se até aqui está o trópico, onde que é o subtrópico? Para baixo. E o Nordeste não está lá. Apresenta uma vegetação tipicamente hidrófila. Por favor, que gosta de água? Cacto? Nunca! Possui solos bem desenvolvidos, sobretudo nas encostas e inselbergs, mas com pobreza de recursos
Nutrientes. Pessoal, peraí, presta atenção. Você acha que na encosta daquele Inselberg você vai ter solo bem desenvolvido? Não, Marcelo, você viu uma rocha. Era uma rocha, certo? E com pobreza de recursos nutrientes. Não, o solo é rico em sais. O problema é a falta d'água. Tem formações vegetais consideradas xerófilas ou xerófitas, adaptadas, portanto, ao déficit hídrico. Qual é o erro? Cactáceas, xerófitas, adaptadas ao quê? À escassez de água. Maravilha! Apresenta uma estação seca que se estende por até 3 meses, dificultando o desenvolvimento da vegetação herbácea. Pessoal, apresenta uma estação que se estende por até 3 meses. Muito mais que 3 meses. E como que dificulta o desenvolvimento da vegetação herbácea? Olha aqui a vegetação herbácea. Certo? Dificulta o desenvolvimento da vegetação arbórea, que é de maior porte. Então, gabaritada a questão. Gabarita é a letra D. Correto? Vamos lá. A caatinga é o domínio morfoclimático brasileiro, que apresenta, entre outras, as seguintes características. Extensa planície entrecortada por planaltos, solos profundos e escassez de chuvas. Presença de serras e chapadas cristalinas, solos humosos e rios de grande extensão. Existência de depressões e chapadas, solos rasos e pedregosos e rios intermitentes. Predomínio de chapadas e chapadões, solos ácidos e pouco férteis e rios intermitentes. Presença de mares de morros entrecortados por rios perenes e solos rasos e argilosos. Marcelo, o que eu vou fazer para eliminar? Primeiro, extensa planície. Falso. Falso. É depressão. Segundo, solos humosos. Rico em matéria orgânica? Falso. Rios de grande extensão? Falso. Só o São Francisco. Predomínio de chapadas e chapadões. Falso. Predomínio de depressões. Solo ácido é do Cerrado. Presença de mares de morros. Mares de morros é no Sudeste. Serra do Mar e da Mantiqueira. Rios perenes. O Nordeste é onde mais tem rio temporário. Agora, existência de depressões e chapadas. Solos rasos e pedregosos e rios intermitentes. Verdadeiro. Sem problema. A presença dos solos pedregosos é uma característica do intemperismo físico. Certo? Próxima. Ah, essa é fácil. Lembra aquela subdivisão do Nordeste que a gente viu logo no comecinho da aula? Aquela subdivisão. Nordeste está dividido em 4 partes. Quais são que nós mostramos para vocês? Vamos lá. Está aqui. Meio Norte, Sertão, Agreste, Zona da Mata. 1, 2, 3, 4. Certo? Muito bem. Será que está difícil gabaritar essa questão? Ih, Marcelo, aqui, ó. Caatinga, fora. Litorânea, fora. Litorânea e Amazônica, cruz credo. Litorânea, Caatinga, fora. Agora, Meio Norte, Sertão, Zona da Mata, Agreste. Gabaritado. Questão fácil, hein? Ah, Marcelo, você pegou na internet. Claro, tudo isso aqui é Ctrl-C, Ctrl-V, pô. Peguei de concurso, de vestibular,
tudo quanto é canto. Tá? Com todo respeito, é isso mesmo. Próxima. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa incorreta sobre o Nordeste semiárido brasileiro. Texto. Existem na América do Sul 3 grandes áreas semiáridas. A região Guajira, na Venezuela e Colômbia. A diagonal seca do Cone Sul, que envolve muitas nuances de aridez ao longo da Argentina, Chile e Equador. Pode ser ali o deserto de Atacama, tal. E lá na Patagônia também, na Argentina. E, por fim, o Nordeste seco do Brasil. Das velhas e repetitivas noções do ensino médio, herdadas um pouco por todos nós, restaram observações pontuais e desconexas sobre o universo físico e ecológico do Nordeste brasileiro. Certo? Vamos às afirmações. O semiárido nordestino caracteriza-se por baixos níveis de umidade, escassez de chuvas anuais, irregularidades no ritmo das precipitações ao longo dos anos. Ele quer que você marque a incorreta. Incorreta. B. Ao contrário do que se imagina, o Nordeste seco não é o império das chapadas. Em 85% do seu território, predominam depressões interplanáuticas, situadas entre maciços antigas e chapadas localizadas. C. O Nordeste seco possui um revestimento baixo de vegetação arbustiva arbórea, e raramente arbórea, de folhas miúdas e hastes espinhentas, exuberantemente verdes nos períodos de chuva. Apesar de predominantemente seco, no semiárido encontram-se algumas áreas de mata úmida alimentadas por chuvas orográficas. Estas áreas são conhecidas regionalmente como brejos. Um dos fatores marcantes da região é a inexistência de rios perenes e caudalosos. Essa drenagem intermitente inviabiliza projetos de irrigação na área. Pessoal, mil desculpas por já ter colocado aqui a alternativa, mas vamos analisar. O semiárido caracteriza por baixos níveis de umidade, que explica a escassez de chuva ao longo dos anos. É verdadeiro, isso é verdadeiro. Qual é o problema? Corretíssimo. É isso que explica as secas. Ao contrário do que se imagina, o Nordeste não é só chapada. 85% do território é depressão, circundada por morros e chapadas. É correto. O Nordeste possui um revestimento baixo de vegetação arbustiva arbórea, raramente arbórea. Folhas miúdas e hastes espinhentas, exuberantemente verde nos períodos de chuva. Pessoal, isso é verdadeiro, presta bem atenção. Quando repentinamente chove no Nordeste e as árvores com as vegetais conseguem absorver algum nível de água, automaticamente eles brotam as folhas. É isso que muitas vezes a turma chama lá de seca verde. Certo? É correto. Apesar de predominantemente seco, no semiárido encontram-se aqui, chuvas orográficas, brejos. Eu escrevi para vocês, brejos de altitude. É verdadeiro. Agora, um dos fatores marcantes da região, pessoal, é a inexistência. Pessoal, por favor, você tem que levar a língua portuguesa ao pé da letra. Nas provas de ciências humanas, língua portuguesa é a disciplina mais importante que existe. Se você não tiver a clareza na interpretação do texto, lascou. Eu sei que vocês não é Enem. Enem está muito isso. É concurso. Mas é a mesma coisa. O que é inexistência? É não existir. Não existem. Existe, pessoal, pelo menos um. O São Francisco. Ele é perene e caudaloso. E por acaso isso inviabiliza projetos de irrigação? Não, Marcelo, você mostrou para a gente lá, por aquele monte de troço verde lá, irrigação funciona. Tá certo? Então, esta é a incorreta. Tá ok? Próxima. No Nordeste brasileiro,
formações rochosas típicas do clima semiárido, com a presença de morros residuais, onde houve colaboração da erosão eólica, recebem o nome de... Pessoal, aquele morro residual que eu mostrei, aquele morro isolado no meio de uma área mais baixa. Como é que é o nome dele? Peneplano, mares de morros, icebergs, tabuleiros ou traps. Qual que é o nome daquele morro isolado que eu mostrei lá no começo? Marcelo, é um iceberg, pô. Você mostrou a foto pra gente, ele isoladinho lá. É ele. É um morro testemunho que nós vimos lá no comecinho no relevo. Certo? Próxima. Texto 1. A seca, a falta de chuva e a natureza hostil são fundamentais para explicarmos a miséria, o analfabetismo, a doença e a descapitalização do agricultor nordestino. Texto 2. Na escassez pluviométrica, que dificulta a reprodução de pragas, e na fertilidade de grandes extensões de solos, está um enorme potencial para a agricultura irrigada de caráter empresarial. O clima aqui é um recurso inestimável, face à constante insolação, propiciando o desenvolvimento de culturas que, manejadas adequadamente, podem dar origem a uma nova Califórnia. O que você percebeu aqui? Marcelo, eu percebi no texto 1 que o cara está falando que a seca, a natureza hostil, a falta de chuva é a causa de todos os problemas do Nordeste. Aqui, o cara está falando que o clima é seco, realmente não chove. Mas se você usar a tecnologia, a técnica, o solo tem minerais. E com a irrigação e o manejo adequado, você pode fazer daquilo ali uma nova Califórnia. O que ele coloca? Indique a opção correta quanto aos textos apresentados. O texto 1 identifica a causa principal para os problemas do sertão nordestino, enquanto o texto 2 mostra ceticismo quanto às suas potencialidades. Como é que é? Ceticismo. Ele está falando que pode dar origem a uma nova Califórnia. Que ceticismo é esse? Fora. Olha a língua portuguesa. O texto 1 apresenta uma visão conservadora. E o texto 2 não se coaduna com as potencialidades econômicas do sertão nordestino. Claro que sim! O texto 2 se coaduna. Ele concorda, ele enxerga quais são essas potencialidades. Ele não as nega. Então isso aqui está fora. O texto 1 identifica na natureza a causa principal para os problemas do sertão, enquanto o texto 2 não indica as suas potencialidades. Claro que indica, de novo, ele fala que pode virar uma nova Califórnia. Os textos apresentam visões distintas, oriundas de agentes regionais, com os mesmos interesses político-econômicos. Negativo. Enquanto um defende uma visão conservadora, que explicou o problema é a falta de chuva, vai ser sempre desse jeito, isso aqui não tem jeito. Esse aqui fala que pode mudar. Pode mudar. Se você aplicar a tecnologia, a técnica, o manejo adequado, pode mudar. Você pode gerar riqueza. Então, eles não compartilham da mesma visão, do mesmo interesse. Os textos apresentam visões distintas, sendo que o texto 1 apresenta uma visão determinista. Marcelo, por que determinista? Porque ele está dizendo que o ser humano é um produto do meio em que vive. É o meio que determina o que o ser humano vai ser. É seco, não chove, tá? Então por isso que você é analfabeto. Por isso que você é pobre, ignorante, miserável. E o texto 2 indica as potencialidades econômicas. Pô, difícil. Gabaritada a questão, gente. Língua portuguesa. Certo? Tranquilo? Pessoal, como eu falei para vocês, gravei uma de domínio amazônico, uma de domínio da Caatinga. Agora, na próxima, eu vou gravar Cerrado e Mares de Morros. Tá ok? Gente,
Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu! Clique lá